Os números previstos para a educação em debate nas últimas horas e também agora aqui na edição da noite com o Mário Nogueira, secretário-geral da FENPROF. Boa noite. Boa noite, Olá, Mário Nogueira. O Ministro disse nesta entrevista à SIC que não era possível comparar aquilo que é incomparável, ou seja, as verbas que estão orçamentadas com as outras que são de facto depois executadas, mas fazendo essa comparação, há de facto menos dinheiro no orçamento para 2017 do que foi orçamentado, ou pelo menos executado este ano. É esse também o entendimento da FENPROF, de que no próximo ano haverá menos dinheiro para a educação? Antes de mais, boa noite. Eu penso que esta discussão que está a ser feita é uma discussão sempre de pontos de vista, e pontos de vista são as vistas a partir de um ponto, não é? E, portanto, a cada um interessa-lhe ter um ponto do qual vê o problema. E, portanto, o Governo procura dizer que aumenta e, portanto, compara orçamento com orçamento. A oposição, que durante os últimos 4 anos cortou 700 milhões de euros na educação, vem dizer que há um corte, que neste caso seria da ordem dos 180 milhões. Eu penso que o problema aqui, de fundo, não é se há um corte ou se há um aumento, é se o dinheiro chega. E claramente o orçamento para a educação para 2017 é um orçamento absolutamente insuficiente, que não vai dar resposta a nenhum dos graves problemas que as escolas têm e que não vai dar resposta a nenhuma das situações também problemáticas que os professores vivem. E, portanto, aquilo que lhe posso dizer é que, da análise que nós já fizemos, e aliás há aqui aspectos que têm que ser muito bem explicados pelo Ministério da Educação, como é que, por exemplo, há um corte em recursos humanos de 281 milhões de euros. Vão cortar aonde? Vão cortar mais assistentes operacionais? Vão cortar nos professores? Como é que se explica que num ano em que se espera, na sequência da alteração do regime de concursos, que haja gente a entrar nos quadros e, portanto, um forte movimento de vinculação de professores, e num ano em que se sabe que os salários vão ser integralmente pagos durante os 12 meses, 14 com os subsídios, ao contrário deste ano, que só em outubro é que foram pagos na íntegra, como é que se consegue cortar 281 milhões de euros? Vão despedir gente? Vão finalmente permitir que os mais velhos se aposentem e sejam substituídos por jovens, aí sim, que estão mais abaixo na carreira? Pois é, essa resposta que nós esperamos que o Sr. Ministro rapidamente se lembre, que a última vez que reuniu com as organizações sindicais, em 29 de julho, tem um compromisso de o fazer 3 meses depois, portanto está na altura de reunir e até é oportuno que o faça agora, porque temos que perceber exatamente o que é que se pretende, como é que se pretende, neste caso, fazer um corte com esta dimensão nos recursos humanos, mas também, simultaneamente... É esse o único corte que identificam, Mário? Não, há cortes bons e cortes maus, isto é como tudo. Portanto, o corte que nós temos aqui de um gasto, que era uma duplicação de verba, com resposta pública e resposta privada, é um corte que vem no sentido de poder moralizar, de alguma forma, gastos duplicados com a educação. Mas quais são os cortes maus? Esse é um corte na sua pequeno, opinião, além desse corte de 281 milhões? Pois é isso que nós pessoal temos que perceber. Por exemplo, há aspectos que, mesmo não sendo corte, eu diria assim, este orçamento positivo tem, por exemplo, a questão dos manuais escolares do primeiro ciclo. É um aspecto positivo que se deve relevar. Tem também o investimento na educação pré-escolar, faltando, contudo, perceber se aquele aumento de 14% vai no sentido de uma expansão da própria rede pública ou de contratualização. Agora, por exemplo, como disse, a questão sobretudo, e esta é a que chama mais a atenção, precisamente por ser um ano em que se espera que já não haja mais cortes salariais, em que se espera que entre mais gente nos quadros, como é que se consegue cortar 300 milhões? Este é aquele que nos causa mais apreensão, porque nós sabemos que as escolas não estão com professores em excesso. Pelo contrário, há ainda neste momento escolas que em algumas disciplinas ainda não conseguiram fixar um professor. E é sobre isso que aguardam também explicações do Ministro. A verdade é que têm tido uma posição até bastante amistosa em relação a este Governo. Como é que é essa relação da FENPROF com o Ministro da Educação? Ainda ontem, na entrevista que o Ministro deu à SIC, a FENPROF foi referida algumas vezes, quando o Ministro se queria referir aos sindicatos. Como é que descreve essa relação que tem com este Governo? Não é uma relação nem amistosa, nem de graça, nem de desgraça. É uma relação absolutamente normal. E, portanto, há uma coisa que eu penso que toda a gente percebe. É que depois de 4 anos em que os professores foram atirados para a requalificação, acabar com a requalificação é uma medida positiva. Depois de 4 anos em que os professores contratados foram sujeitos à PAC, aquela prova que tinham que fazer, e em que há um governo que a acaba, isso com certeza não merece contestação. Depois de 4 anos em que os professores foram colocados, muitos deles, através de contratação direta de escolas, com consequência que nós sabemos de atraso na colocação de professores, e essas bolsas de contratação de escola acabam, isto é uma medida positiva. E, portanto, aquilo que é a posição que a FENPROF sempre
tem dito e que tem tido em relação a todos os ministérios é aquilo que acha que é positivo tem que considerar positivo, obviamente. Não estávamos a ver que os professores viessem para a rua manifestar-se contra a reposição dos salários que o governo anterior cortou. Agora, é evidente que se percebermos que aquilo que aí vem agora e começamos a perceber não vai ao encontro das necessidades do sistema educativo, daquilo que as escolas precisam para funcionar bem. Faltam funcionários, bom, ainda se corta mais em pessoal. Bom, não pode ser. Faltam apoios aos alunos com necessidades educativas especiais. Bom, e então vai-se fazer o quê? Vai-se cortar em recursos humanos? Isso quer dizer que a luta dos professores pode voltar à rua em breve, Mário Sim, Nogueira? a luta dos professores é uma luta que só é, como é evidente, fixada, decidida e levada a efeito pelos próprios professores. Eu até tenho achado alguma piada, porque algumas pessoas têm tido uma posição curiosa, nomeadamente afetos aos partidos do anterior governo. À segunda, à quarta e à sexta dizem que a FENPROF é que comanda o Ministério, à terça, à quinta e ao sábado vão dizendo que a FENPROF não contesta o Ministério. Isto, de facto, é uma coisa estranhíssima, porque seria, dito assim, até parece estarmos perante aqui um problema qualquer do foro psiquiátrico que podia ter resolução difícil. Mas não se trata disso, trata-se efetivamente que, obviamente, que se nós tivermos medidas, que algumas delas correspondiam, eu diria assim, a bandeiras de luta dos professores, acabar com aquela PAC, com aquelas... É evidente que nós, sobre isso, não vamos criticar uma coisa que sempre defendemos. Agora, há uma coisa que, por exemplo, criticamos, e que é algo que este Ministério da Educação, pela primeira vez este Ministro, assume, que é faltar à palavra relativamente a um compromisso que assumiu, que foi rever uma matéria de extrema complexidade, que é o regime de concurso e colocações de professores, que há um compromisso do Sr. Ministro da Educação, assumido no dia 29 de julho, de que no mês de outubro, isto depois de inicialmente se discutir setembro, mas pronto, setembro é o início do ano, uma fase complicada, de durante o mês de outubro dar início a essa negociação, e ficámos a saber, à meia-noite e meia de segunda-feira, do dia 31, que afinal tinha adiado 2 meses e que só no dia 30 de novembro, portanto no final de novembro, é que vai ter lugar a primeira reunião de uma negociação que é de uma complexidade enorme, é das mais complexas. E isso é motivo para trazer os sindicatos para a rua? Ou não, os sindicatos vêm para a rua quando os professores vêm para a rua. Portanto, isso pode ser motivo para que os professores que anseiam por um regime justo de colocação, que anseiam por um concurso único nacional, que anseiam pelo fim das contratações de escola, que anseiam por estabilidade, que anseiam por se aproximar das residências, verem adiado um regime de concurso, uma negociação, que atira para cima de um período que é um período complicado, que tem o final do ano letivo, as avaliações, tem o período de Natal e Ano Novo, e que nós sabemos que não pode atrasar muito, quer dizer, evidentemente que isto coloca preocupações e, sobretudo, quando há um compromisso, não é? Porque há um compromisso do próprio Ministério da Educação que é pura e simplesmente passado para trás como se não tivesse havido nada e adiado 2 meses. Isto é inaceitável, evidentemente que isso merecerá contestação. Portanto, a nossa contestação não é nem uma obrigação, isto é, os sindicatos não têm a obrigação de fazer lutas, nem é uma encomenda. Portanto, é quando é preciso. Deixe-me só para terminarmos esta entrevista colocar aqui ao seu comentário algo que foi dito por Felinto Lima, Presidente da Associação de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicos. Eu penso que tem conhecimento dessa frase. Ele disse que o Mário Nogueira está afeto ao PCP, que está a sustentar o Governo e mesmo que queira, não pode dizer mal do Ministério da Educação, senão terá problemas com o partido. Revê-se neste tipo de comentário. O meu colega Felinto Lima tem um problema, que eu percebo, com a FENPROF, mas isso é um problema que ele vai ter que resolver, que é assim, os professores hoje, se há coisa que contestam e que consideram como um dos principais fatores de constrangimento da autonomia e do exercício autónomo da sua profissão na escola, é o atual regime de direção que veio acabar com as eleições democráticas nas escolas, que veio acabar com a direção colegial das escolas, criando a figura de diretor. E o diretor é aquele que manda sozinho nas escolas, é ele que decide quem é o pedagógico, é ele que comanda o pedagógico, é ele que nomeia as pessoas para o pedagógico, é ele que decide tudo, é ele que persegue os professores quando é preciso. Ora bem, o meu colega Felinto Lima é o presidente da Associação dos Diretores, é natural que se sinta chocado quando a FENPROF defende, e vamos iniciar uma campanha a partir de janeiro, um regime democrático para a gestão das escolas, portanto defende o fim dos diretores. Não é a sua ligação ao PCP que o tem mantido de alguma forma. Não, porque há uma coisa que é verdade, é que todos nós sabemos que o PCP, o Bloco de Esquerda e o Partido Ecologista Os Verdes têm algum compromisso com o Partido Socialista e com o Governo que foi firmado na sequência das anteriores eleições e que todos conhecemos, e há uma coisa que a FENPROF e o movimento sindical não têm, é nenhum compromisso a não ser com aqueles que representam. E, portanto, nós não temos nenhum compromisso nem posição conjunta com o Partido Socialista, com o Partido Comunista, com o Bloco de Esquerda, com os Verdes, não temos nenhum compromisso com o Governo, mas também há uma coisa que não esquecemos, que foram os sacrifícios que nos últimos 4 anos a direita obrigou os portugueses, e nomeadamente os professores. Ninguém esquece que este orçamento é mau, como eu disse.
Agora, todos sabemos o que seria o orçamento do PSD e do CDS. Todos sabemos que seria o orçamento da privatização, da municipalização, da manutenção dos cortes até de 2019 e, portanto, é assim, nós não ficamos satisfeitos com o mal menor, porque o mal menor não deixa de ser um mal. Mas sabemos que aqueles que hoje parece fazerem oposição e serem aqueles que fariam de outra maneira, nós sabemos qual é a maneira que eles fariam. E sabíamos que seria muito pior do que aquilo que temos. Agora, isso não significa que nós vamos ficar encolhidos com medo de se isto corre mal com estes, voltam os outros. Não. Quando tivermos que lutar, lutamos. Quando tivermos que elogiar, elogiamos. Sempre com a memória, que não pode ser curta, a lembrar-nos que o que é que poderia ser se a situação política no país fosse outra. Mário Nogueira, muito obrigado por Mário este Nogueira, obrigada. Uma boa noite.